gente, outra coisa que ocorre naquela plantinha que está pregada lá, ó. Tá todo mundo vendo a orquidinha pregada ali? Ninguém tá vendo a orquídea lá. Tá com flor, não tá? Aí, ó, ela tá vendo e tá com flor. O que que ocorre lá? Chove, molha tudo, seca, sereno de noite, amanhã não chove, depois da manhã chove, no verão então chove quase todo dia, só que quando é de manhã, o que está acontecendo lá naquela plantinha? Secou já, né? Não é isso? A chuva pode molhar a planta por 2 ou 3 horas seguidas, mas ela para uma hora, tá? Então esse ciclo de chove, molha, aliás, molha, seca, molha, seca, molha, seca, molha, seca, tem que fazer aqui, tá? Lá na sua casa, quando você for regar, não botem um prato embaixo com água, mas não é por causa do Aedes aegypti, é porque se você mantiver o substrato dessa planta ou dessas orquídeas molhado o tempo todo, a raiz vai apodrecer. Você não vai dar chance para ela de acontecer o que ocorre na natureza, que é a raiz secar. Ela precisa secar. E não esqueça, tem o ventinho que ajuda a secar aqui. Lá em casa, dentro de um vaso, tem ventinho na raiz? Nem se a gente ficar soprando, tá? Então, o que a gente faz? A gente rega bem, molha bem, não põe pratinho com água embaixo, deixa secar e depois rega de novo. Posso fazer uma pergunta em relação à raiz? Segura um minutinho. Só nos dias de verão, quando a taxa de evaporação é alta por causa do calor, você pode ter que fazer isso num ritmo mais acelerado do que no inverno, onde, apesar de não chover, a umidade geral do ar é mais seca, demora um pouco mais para o substrato secar. No inverno, talvez você regue uma, 2 vezes por semana, dependendo do ambiente de cada um. No verão, dia sim, dia não, provavelmente, se o substrato secar, ok? Ó, 2 coisas importantes, 3 coisas importantes que a gente já viu. Precisa ter luminosidade certa, não pode ser sombra, não pode ser sol direto, sombra exagerada. Não pode manter úmida a raiz, porque... Sombrite, canastela. Isso é derivado dessa ideia, ou seja, você põe o sombrite se você tiver uma área onde o sol vai bater e se você puser a planta lá, vai queimar. Então você põe um sombrite para proteger. O que você está fazendo com isso? Imitando aquilo ali. As folhas, na verdade, elas fazem uma sombra assim, o sol passa filtrado. O sombrite, ele passa numa malha mais fininha, mas ele está imitando aquilo que está ocorrendo na natureza, tá? Posso fazer uma pergunta? Pode sim, senhora. Eu tenho várias que as folhas estão assim ou pintadas. Já vou falar isso. Eu só estou dando uma geralzinha aqui. Eu queria saber também. Só estou dando uma geralzinha para a gente... assim, porque certas dúvidas são mesmo muito básicas e se a gente entender como ela nasce na natureza, a gente consegue saber o que fazer com a planta da gente, tá? Então a água é importante nesse sentido, a luminosidade é importante nesse sentido, tá?